Oi, minha gente, bem-vindos a mais um episódio do Terapias Podcast. E hoje vamos falar sobre um tema que vai pegar no âmago de muitas pessoas, inclusive da pessoa que vos fala, que é o porquê a gente é tão exigente com a gente mesmo, porque a gente é tão autocrítico, porque a gente se cobra tanto. Um dia eu olhando o Insta do Instituto Sofia da Mayra, a minha convidada de hoje, me chamou muita atenção um post que ela colocou acerca de ser exigente consigo mesmo. Bom, quando eu fui questionar ela sobre isso, sobre o post, ela me trouxe muito mais informações acerca desse assunto, que ela, assim como eu, gosta bastante de conhecimento, gosta de saber as coisas, e a vida fez com que ela trilhasse por este caminho. Bom, se você gosta desse tipo de assunto, já peço que você curta e compartilhe com as pessoas que você acredita que devem ouvir esse tipo de podcast, esse tipo de assunto, que pode ser um divisor de águas para muitas pessoas, e eu acredito que pode ser e será para mim também. Então vamos ver se a minha convidada já está por aí. Daqui a pouquinho ela tá chegando. Então a Mayra, ela veio assim, daquele jeitinho, né? Ela apareceu e ela me chamou a atenção. Não sabemos o porquê, mas como a gente sempre diz, a gente entrega e a gente aceita o que contribuir de uma forma mútua. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito especial. Ela tá entrando daqui a pouquinho. Oi, meu bem. Olá, Tudo bem? tudo bem e contigo? Ai, tudo certo então, né? Tava aqui já fazendo minhas perguntas, né? Lembrando das questões que, olha, vem de longa data, de quanto eu fui exigente comigo mesma, né? Tava fazendo um revival aqui Sim, pra gente discutir, porque a gente até comentou por alto, né, falando no Whats, que muitas coisas a gente já ultrapassou barreiras, que hoje a gente já olha com outro olhar, mas a gente sempre pode aprender alguma coisa, né? Vai que algo mais vire uma chave na gente, a gente deslanche de uma maneira que não precisa os extremos, né, que são delicados, né? A gente não precisa ser tão extremo desse jeito. Mas eu vou começar apresentando essa moça e depois ela fala um pouquinho dela também, para a gente conhecer um pouquinho mais da Mayra. Mayra Sofia. Sabia, Mayra, que se eu tivesse outra filha, o nome dela seria Sofia? Sofia Sabedoria, né? Ai, acho tão lindo esse nome, meu Deus. é lindo mesmo, né? Tá cheio de Sofias aí na nova geração, cheio de Ai, meninas que coisa Sofias. mais linda, coisa mais linda. Então, deixa eu aqui buscar a minha colinha. Eu fiz uma colinha dessa moça. Mayra Sofia Ludwig, então idealizadora do Instituto Sofia, formadora de terapeutas da alma, terapeuta integral, facilitadora de processos grupais. Ou seja, não é um a um, né? Quando tu já ajuda em grupo. Fala um pouquinho pra gente de ti, Mayra. Seja bem-vinda. Ai, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. Eu acho que, no final das contas, estamos aqui sendo quem somos a partir daquilo que acreditamos, vivemos, sentimos, né? Então, sempre que eu sou convidada para espaços onde a verdade pode permear, eu gosto muito. Então, para falar de mim, assim, é interessante porque eu sou uma metamorfose ambulante, literalmente. Essa semana ainda falei com uma amiga minha e eu falei, amiga, tu está apegada a uma versão muito antiga minha, meu amor, né? Te abre para abrir para conhecer a minha nova versão. E aí ela deu risada. Tu Ela sabe, disse, ai, é verdade, né? Então, porque é isso, assim, eu sou uma exploradora desse mergulho interno. E é aquela coisa, toda vez que a gente faz algo com nós, a gente quer entregar isso para o mundo, né? Então, sempre gostei de transbordar. desenvolvimento humano. Nunca tive dúvida que essa seria a minha área de atuação, então isso tornou o processo um pouco mais fácil para mim, né, no quesito carreira. Mas daí eu vi isso uma experiência bem fluida de morar nos Estados Unidos e ter um mentor aos 18 anos de idade que me disse: você nasceu para se relacionar e ajudar pessoas, assim. E aquilo foi muito forte para mim. E Aos 18 anos, né? eu trabalhava como garçonete lá, era estudante e também percebia essa habilidade muito natural de servir as pessoas. Para mim era muito leve, simples, fácil, assim. Então, assim, sempre fui por este caminho, né? Tenho um vasto conhecimento de ir atrás mesmo e querer estudar, né? Graduações, pós-graduações, especializações.
Então, pra mim, eu sempre me dediquei a esse caminho. Tanto que eu falo assim, me coloca outra área da minha vida, eu não sei nada. Mas quando é pra falar de humanidade compartilhada, eu confesso que compreendo bem, e não só pela minha bagagem pessoal, como também por conta de atendimentos, né, que venho fazendo ao longo desses últimos 15, 20 anos, assim, trabalhando com pessoas, né, tanto em organizações quanto no setting terapêutico tradicional e atualmente ensinando, né, o que está por trás de tudo isso para as pessoas. Então, a gente aprende muito com o outro, né? Atendendo o outro, através da vulnerabilidade do outro também, através da perspectiva do outro. E aí, quando a gente fala desse tema, né, que é a exigência, eu acho que o primeiro passo essencial, quando eu te ouvi falando, me veio isso muito forte, é ter humildade de olhar para esse aspecto em si, né? Porque é bem comum, tu conta uma coisa, eu já experimentei isso várias vezes, eu falo de uma exigência, mas eu não sou assim. Porque as pessoas têm uma tendência a pegar o exemplo do outro de uma forma muito literal. Né? Então, o que nos trouxe aqui? Tu viu meu post onde eu falei da forma com a qual eu cuidava de mim e do meu corpo, né? Que era uma postura extremamente exigente. Realmente, eu me olhava no espelho e não tolerava nada fora do lugar. Quem me conheceu antigamente sabe bem do que eu estou falando. E eu achava que isso era autoestima e amor próprio naquele tempo. Então, se alguém viesse dizer pra mim, Mayra, como tu é exigente, eu jamais, né? Mas olha aqui. Mas é uma qualidade, né? Não Eu é só um tiro defeito. 10, né? Eu vou na academia todos os dias. E, né, enfim, só que assim, essa exigência, ela tava mascarada ali nesse autocuidado, né? Então, não é fácil pegar a quadrilha no flagra, sabe? Precisa querer muito, mas muito mesmo. Então, eu acho que nesse bate-papo, né, vamos ver para onde a conversa vai ir, mas assim, a primeira coisa que me vem assim é libertador olhar para isso, para essa faceta. E aí a exigência, ela traduz a crítica, a comparação, o julgamento, né, as expectativas. Ela traduz uma série de coisas, o controle que eu quero ter, né? Então ela traduz, na verdade, uma série de outras coisas, só que é difícil as pessoas assumirem, nossa, é uma exigência. Partindo do pressuposto dessa questão da exigência, a gente, normalmente, eu pensando sobre isso, sobre muita coisa que eu já lidei, eu lido, é bem isso, né? Se eu fizer tudo certinho, do jeitinho que eu idealizo que seja, ninguém vai me criticar. Também é, de certa forma, uma maneira de fuga. Claro. Porque eu sentia muito isso, sabe? Quando eu percebia que alguma coisa, e deixa assim, ó, nota, tá? Eu tirei 8, podia ter tirado 9, podia ter tirado 10, entendeu? Meu Deus, eu era muito autocrítica. E quando as pessoas chegaram para mim, seja lá o assunto que fosse, e de uma forma crítica muitas vezes, e às vezes nem tanto assim, mas de uma forma crítica, você não precisa me criticar, eu já me critiquei, eu já fiz todo o aval interno, sabe? Então, e às vezes eu me incomodava, especialmente quando a pessoa me criticava por alguma situação e tempo depois falava a mesma coisa. Assim, poxa, mas primeiro que eu já me critico. Segundo que tu já me falou. Agora tu vai me falar de novo? Tu tá o quê? Falando que eu falhei? Eu acho que tem muito essa vibe também, né? Então, eu me lembro desde a época de escola. Por exemplo, na escola, ensino fundamental e médio, nunca peguei uma recuperação. Se eu fosse pegar uma recuperação, jamais. Acho que assim, isso não tá nem nos meus planos. Na universidade, a nota era, na época, se tu passava nas duas provas com média 8, tu ia reto, tu não precisava fazer prova final e tal. Então eu sempre queria dar aquilo pra cima. E, enfim, não existia. E eu me lembro uma vez, teve um semestre que as más influências, eu tive uma amiga, eu adorava ela, amava ela, mas ela era uma péssima influência pra mim. E aí, o que acontecia? Eu saía muito, ela sempre ficava me tirando do foco e eu me deixei levar por quase um semestre. E eu tive um declínio naquilo ali, né? Mas foi só aquilo ali. Quando eu percebi onde é que eu tava, assim, vamos voltar, porque assim não dá. Então tu vai ver as minhas notas um pouquinho mais baixas do que o normal, mas tudo naquela época lá. Enfim, e é muito assim do de tu se autoexaminar e eu querer se entender. Mas é bem o que tu falou no início.
A gente nem acha que tanto é tão exigente assim, é tão Isso, normal. exato. Esses E o tempos que eu que elas falam? conversava, né, com uma amiga minha, e aí eu acho que é legal, assim, trazer como a exigência, ela se manifesta em diversas áreas da vida, né? Nos mais diversos setores. Eu, por exemplo, Mari, então tá, eu tinha uma exigência maior em relação à minha imagem. Isso, minha personalidade explica isso, minha história explica isso e tudo mais, mas beleza. Mas às vezes uma pessoa ela pode ter muito nas relações, né? No trabalho, no seu trabalho pessoal ali, uma coisa que ninguém percebe, mas ela com ela mesma, ou às vezes na liderança dela, no gerenciamento dela com as pessoas, né? Com a equipe, enfim, tem vários exemplos que a gente pode ir adentrando, que eu acho que isso é muito legal para cada um poder observar, porque que nem tu falou, essa auto-observação, orar e vigiar. Uhum. Eu recebo não tenho medo, acho que eu não recebo um presente que alguém me dá, orar e vigiar, de tanto que eu falo para as pessoas, né? O autoconhecimento, ele é uma bênção. E ele vem para que tu vigie isso no teu dia a dia. Senão, não adianta eu sair contando, ah, tá, é porque eu tenho isso. Aí até eu amo a astrologia, mas ela serve para quê, né? Tu que trabalha com isso, para que a gente receba as informações e aprofunde no cotidiano Faça diário. algo com elas, né? Então, assim, é só um mapa que te contribui, porque às vezes o mais difícil é começar a perceber as coisas, né? Sim. Não é fácil. Às vezes as pessoas falam pra mim, como é que a gente dá conta tão rápido, né? E eu falo, até quando eu tô no site terapêutico auxilio, será que isso que, né? É a pessoa, nunca tinha olhado pra isso. E aí, como é que tu consegue? Eu falo, cara, é um treino diário na minha vida, observando cada instante, né? Tudo que está acontecendo é uma bênção. Só que quando eu tô na postura exigente, né? Eu quero do meu jeito, tinha que ter sido assim, a pessoa não devia ter falado isso, não devia ter acontecido isso, não devia ser assado, eu não devia estar. Enfim, né? Aquele monte de nãos, que é um sistema de crenças, Pra nada mais gente mesmo, né? exato, é um sistema de dizer eu não aceito assim, não é assim que eu quero. Então é uma postura infantil, mas não, a gente não pode receber isso como uma. Às vezes também tu fala assim, tu está na postura infantil, aí a pessoa fica assim, ai, tá me julgando, tá me criticando. E não, é uma bênção. Todos nós, por que nós fazemos um processo de autoconhecimento? Para sair da postura infantil. Eu tinha um psicólogo que ele dizia, tá cheio de gente com filhos, avós, com empresas, numa postura infantilizada. E nem percebe, não é por mal. Né? O autoconhecimento não chegou há muito tempo na humanidade ainda. Então, agora que nós estamos tendo uma oportunidade de adultecer de verdade, ou seja, adultecer é essa inteligência emocional, essa inteligência mental, né? E tudo mais. Mas enfim, abri toda essa porta, porque eu sou dessas que vou abrindo as portas. Mas eu falava de uma conversa que eu estava tendo com uma amiga minha. E ela contava de um desafio que ela estava tendo na casa dela com o marido dela. Quem nunca, né, gente? Casados aí, casadas, a gente, né, tem os nossos desafios. Vai. E aí ela abriu o coração dela ali. E aí ela me levou para minha relação também, né? Obviamente, conversando com ela. E aí eu falei para ela, amiga, tu sabe que eu vivi algo muito parecido. E quando eu olhei para a exigência em mim, para a expectativa em mim, que é tudo a mesma coisa, tudo filho da exigência, né? As expectativas que eu tinha com ele, algumas coisas que eu queria controlar do meu jeito, porque daí não me gera desconforto, né? Faz tudo como eu quero. Enfim, eu comecei a perceber que também não era esse o caminho. Que existia um caminho de vulnerabilidade onde eu poderia me trazer, expressar esse desconforto para que ele compreendesse isso. Daí vem muita comunicação não violenta, né? De trazer ali uma necessidade, algo que eu tô vendo que me incomoda. E ele poder trazer a parte dele. Aí ele olhou para mim e disse, nossa, eu juro para ti que nunca na minha vida eu olhei para minha relação vendo que era um controle e uma exigência minha. Ela disse, realmente, eu tô tantos anos com essa pessoa e eu simplesmente acho que eles têm que fazer as coisas do jeito porque eu penso, porque eu penso melhor, porque eu sou mais inteligente. E aí a gente se matou de dar risada, assim, Sim. sabe? Foi divertido. E aí que tá, isso que é lindo, né? Essa é a beleza do processo.
é começar a perceber que por trás da não aceitação de diversas coisas na nossa vida, ou, né, dessa crítica, desse julgamento. Porque, por exemplo, aí tem vários outros exemplos que já estão me vindo, que já estou querendo trazer, mas, por exemplo, no trabalho, né, as pessoas elas morrem de medo de ter que refazer uma coisa, ou de mudar de ideia no meio do caminho, né? Então, elas só querem fazer quando elas têm certeza absoluta, e com isso o tempo passa, e passa, e passa. Porque E pode melhorando nada, no processo, né? e nada acontece, e a pessoa fica achando que tem algo de errado com ela, que talvez não é isso, só que na verdade não, ela só precisa ir lá e fazer, ela vai refazer sim diversas vezes, né? Porque o processo de lapidação de qualquer movimento na vida, ele é natural, né? Faz parte do processo. Então, a gente não... mas o que faz a pessoa procrastinar, se enrolar, muitas vezes é uma exigência disfarçada de... Vou dar um exemplo. Né? E se não ficar bom? E se eu tiver que refazer? E se não der certo? E se eu fracassar? E se... Para de falar da minha vida. Para. Vou dar um exemplo prático, tá? É isso, somos humanos, né? Vou te dar um exemplo prático. O podcast aqui. Sabe há quanto tempo que eu tô com essa ideia? Com título, com cor, com modelo, com 3 anos. 3 anos achando uma parceria, procurando uma parceria. Porque por 3 anos eu acreditava que deveria ser dessa forma, né? Idealizava tudo. Até que uma bênção na minha vida, surgiu, pegou a ideia comigo, gostou de tudo que eu já tinha colocado, porque eu troquei primeiro uma ideia com ela, né? Sim, tava tudo ótimo, vamos lá, vamos. E ela me fez começar. E na sequência, eu disse, pai, eu não vou conseguir dar continuidade. Mas sabe o que foi? Olha que é Deus, né? Ela entrou na minha vida para fazer acontecer e agora vai. Entendeu? Ela porque fez tu esse processo. Precisava disso, né? Eu tô me arrepiada. Nossa, eu sou grata a ela a minha vida, a vida inteira, por esse processo que me aconteceu. Aí eu me dei conta que não é que eu não precisava de uma parceria especificamente, que eu poderia ser eu conversando como eu gosto. Eu tô conversando que eu tô me divertindo. Porque, tu entende? Por quê? Porque provavelmente tudo que tu falou aí perdurou para mim nesses 3 anos. E a minha desculpa era, eu preciso de uma parceria, né? Eu não tenho, então eu preciso de uma parceria. A minha desculpa era essa. E foram-se 3 anos. Mas enfim, tudo é processo, tudo é quando a gente está preparado também. Então, depois de 3 anos, essa bênção veio aqui na minha vida, me fez isso acontecer e estamos aí agora, né? Mas, bom, Mayra, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava agora ouvindo, estava falando, porque a questão da exigência, tu falou que pode ser em várias áreas, né? Eu acredito que talvez não seja todo mundo, mas quem normalmente é exigente consigo mesmo é exigente em qualquer área, né? Só que eu me percebo muito assim, me parece, porque eu andei pensando muito sobre isso desde que eu me deparei com essa situação, né? Começou a ficar muito mais evidente para mim, que era muito no intuito de agradar para ser aceito. Então, se todo mundo gostasse de mim, eu estava sendo aceita. E o agradar era uma dessas vertentes. Tanto que eu sou uma pessoa que eu adoro agradar, eu acho muito legal. É bom, é gostoso quando tu faz uma coisa pro outro. Só que eu comecei a me deparar que agradar o outro, ótimo, é muito bom. Mas se eu for agradar o outro e me desagradar, a resposta tem que ser não. Total, sempre. Só que daí que aconteceu? Daí eu fiquei pensando, talvez essa postura de agradar para ser aceita seria essa postura infantil, talvez algo que eu não trabalhei de alguma forma. Aí é interessante, assim, que eu fiquei pensando, será que hoje a gente vai ir pra... Eu gosto sempre de ir na causa central das coisas, né? Mas para isso a gente precisa viver um processo de verdade, né? E um profundo mergulho. Por isso que eu trouxe essa terapia da alma, né? No sentido que ela é uma terapia integral, mas ela toca realmente no coração, né? O que acontece, tá? Existe todo um estudo antroposófico dos setênios. 0 a 7 anos é a primeira infância, né? Onde o que mais importa para a consciência, para a construção cognitiva, é a família, tá? Então, cada um tem a sua história, né? Porque, e aí às vezes as pessoas acham que para ter uma dor emocional, para ter que fazer terapia, tu tem que ter uma história muito triste, muito desafiadora, né? E não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, é impossível
humanamente impossível atender às necessidades de uma criança, né? Atender às expectativas de uma criança. Ela é totalmente conduzida pelo estado emocional, totalmente primitivo ali, né? De primeira infância. E então, por isso que ela vai ali manifestando. E com isso, ela vai interpretando a partir da personalidade que ela está destinada a ser. A astrologia traz um pouco desse traço, né, de personalidade. Eu trabalho com o Enneagrama, que é um mapa maravilhoso também, que traz, né, que tu veio destinado a viver a construção de uma personalidade, né? E que aquele meio onde tu está inserida vai ser o melhor para ti, porque ele vai te trazer todos os desafios que tu precisa, né, para realmente a vida na Terra ela é muito perfeita, né? Só que o que acontece? Tô pensando na minha filha que tá fechando o primeiro setênio agora de 24. Fiquei pensando agora. Um rito de passagem. Dos 7 aos 14 anos, nós entramos na fase onde os amigos, a escola, as interações passam a ser a coisa mais importante. E aí eu levo toda essa bagagem da primeira infância. Então, assim, essa necessidade de agradar, ela não é de todo mundo, né? Ela é de alguns padrões de personalidades, né? A maioria tem esse medo de não ser aceito e não ser amado, mas existe um estudo, esse teste pode ser feito até gratuitamente dos sabotadores, que chama inteligência positiva, e tem um teste que é gratuito, traduzido em todos os idiomas do mundo, que mostra os teus padrões de autossabotagem. E aí é muito legal que no relatório traz, né, a origem disso, de onde vem isso. É uma forma bem legal de ter esse conhecimento, assim, para quem ainda não tem e às vezes não consegue observar esses padrões no dia a dia. O prestativo, por exemplo, é esse que tem... O que acontece? Na primeira infância, ele aprendeu o quê? Eu tô fazendo toda essa volta para entender que essa coisa, sabe, o agradar, ele vem de um lugar, a exigência, ela vem de um lugar. Então, por exemplo, lá na minha família, onde eu cresci, ou pelos meus cuidadores, que às vezes não é nem pai nem mãe, pode ter acontecido várias coisas, toda vez que eu era boazinha, que eu fazia, né, o que me pediam ali para as coisas, ai, como tu é boazinha, como tu é querida, eu vejo eu fazendo isso com os meus filhos diretamente, assim. Então, aquela personalidade, ela vai começando a interpretar. Quando eu sou ágil e faço rápido, meu pai me ama. Quando eu ajudo a minha mãe, faço tudo que ela quer. Quando eu sou querida, quando eu falo coisas bonitas. Enfim, são várias coisas, tá? Existem muitos padrões. E aí eu cresço com isso muito forte. Porque que acontece? Existem as feridas emocionais. Rejeição, abandono, né? Injustiça, humilhação, essas coisas todas. O que acontece? A gente sente isso do zero, todo mundo, de alguma forma, entende? Sim. Algumas pessoas sentem de uma forma totalmente direta, né? Os pais deixam claro, eu ouvi, você não deveria ter nascido, por exemplo, então ficou verbalizado muito claramente. Apanhei muito também, fui muito agredida verbalmente, fisicamente. Então, pra mim era assim, eu não devia ter vindo, né? Basicamente é isso. Mas também pode acontecer de formas bem sutis, uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Então, o que aquela criança faz? Ela começa ela fecha o coração, vou fechar, porque sentir tudo isso é muito desconfortável, e vou começar a criar mecanismos de defesa para ser amado e ser aceito. E com isso eu vou construindo uma personalidade que vai se afastando cada vez mais da essência, né? E vai buscando pertencer ao mundo e aos ambientes onde circula, né? Então, por isso que a gente vai começando, a gente vai ficando estratégico, a gente vai percebendo, aqui eu sou amada assim, aqui eu sou amada assado. Então, assim, é preciso muita atenção para esses detalhes para ir percebendo. Até os 21 anos a gente não percebe e nem vai dar conta cognitivamente também, sabe? A gente pode falar para uma pessoa na adolescência, por exemplo, mas ela vai dizer, tá, mãe, ou, sabe, fulano, né? A não ser que essa pessoa venha atrás por interesse próprio. Daí pode ser que antes dos 21 anos ela consiga já ir desenvolvendo aí. Mas é normal a gente estar num processo mais de fluidez e só vivendo cada setênio. Então, isso de agradar vem da onde? Eu tenho uma exigência, esse é o X da questão. Eu tenho uma exigência em relação à minha história. Tem fatos e experiências que muitas vezes eu nem me lembro, mas que dentro do meu coração eu queria que tivesse sido diferente.
E aí eu começo a exigir isso da vida. Eu vou exigir do meu namorado, por exemplo, que ele me ame de um jeito X, que ele me elogie de um jeito Y, que ele faça tais coisas pra mim, porque lá atrás eu não ganhei e eu quero. E isso é um jogo que ele é inconsciente, porque ninguém faz isso porque quer. Entende? E assim, entendi perfeitamente. Tu foi muito didática na tua explicação. E eu fiquei pensando uma coisa, porque é o que eu me observo, né? É o autocrítica. Não é com o outro, é comigo, é interno. Uhum. Então, se eu vou exigir alguma coisa de mim, também seria mais ou menos com esse mesmo fundamento. Claro. Exigir da vida, mas da vida interna. Então, vou dar o meu exemplo pessoal, né? Beleza, então, sou filha de uma mãe que engravidou super jovem, com 16 anos, né? Sem querer, do meu pai. Eles nem namoravam há muito tempo. E aí tiveram que, né, casar ali e assumir essa responsabilidade numa cidade pequena, de interior, cultura germânica, católica, né? E tudo mais. Então, cresci ali nesse contexto. Cada um lidando com a sua dinâmica emocional, né? Naquele tempo não tinha terapia, não tinha autoconhecimento, não tinha. Então, assim, as pessoas nem sabiam nomear o que estava acontecendo ali. Hoje eu tenho uma clareza muito grande. Quando eu olho para aquele cenário, eu falo, uau, era cada um ali vivendo a sua dinâmica pessoal. E até mesmo porque, né, Mayra, o que a gente está falando, o que a gente está discutindo agora, do olhar tipo, de primeira infância, não é a gente pensando como adultos que somos hoje, né? Sim. Mas como a criança lá olhava para determinadas situações, né? E às vezes aprisionava algo porque era melhor guardar numa caixa do que lidar com aquilo, né? Porque às vezes nem sabia por que tinha que lidar, né? Isso. Só que assim, isso se registra nas células, né? E se cristaliza no padrão de comportamento. Por isso que o caminho é lapidar, né? Isso que foi cristalizado, voltar a descobrir, a tirar a coberta daquilo que eu não enxergo. Isso é um processo de constante lapidação. Essa é a lógica de estar aqui na Terra. Ela é normal para todos nós, né? Não tem os escolhidos para fazer isso. Na verdade, a escola da vida é essa, né? Então a gente vem e aos poucos vai se esquecendo para depois voltar a se relembrar, né? Essa busca por Deus também explica muito, né? Isso aí tudo. Mas enfim, e aí o que acontece? Por que não é uma mão de uma única via? Se eu sou exigente comigo, eu sou você com o outro também. Só que o que acontece? Eu posso disfarçar isso muito bem, né? Eu posso daqui a pouco, porque assim, por que eu quero agradar? É uma estratégia, né? Eu quero agradar para ver se isso cura a minha autocrítica, que eu não aguento mais. Sim. Aí, quem sabe eu ganho amor, carinho, elogio, afeto, né? Sei lá, coisas ali. E só que essa busca, ela não tem fim, ela não termina nunca. Sabe Porque eu nunca vou encontrar no outro, né? E essa é a grande chave. Se tem uma chave que a gente pode pegar, o outro não existe. Você nunca encontrará no outro aquilo que te falta. Só que como a gente cresce e sempre espera que venha do outro, dos pais, de alguma forma, principalmente, é um mergulho bem profundo, tá? Sim. E é um mergulho bem profundo e é a gente com a gente mesmo, né? Porque a partir do pressuposto que a gente não muda o outro, que o outro é com as suas vivências, com as suas dores, então a gente muda pela gente, na verdade. Isso. Eu tava pensando... Então, voltando só rapidamente para gente, para não deixar muitas portas abertas. Então, eu cresci, né? Meus padrões mais estratégicos que eu fui desenvolvendo ser uma pessoa hiperrealizadora, ou seja, muito foco no trabalho e nas realizações, porque era uma forma, meu pai me dava uma lista de tarefas, assim, super jovem, me trouxe uma responsabilidade numa idade muito jovem, e se eu não cumprisse todas as responsabilidades, eu normalmente era castigada ou punida, né, de alguma forma. Hoje eu vejo assim com bons olhos porque me trouxe uma responsabilidade. Porém, eu interpretei que essa era uma forma de agir na vida. Eu não poderia existir de outra forma. Então, naturalmente, eu também passei a ter desafios com pessoas que não eram assim. Porque a gente tem uma tendência a projetar o nosso padrão nos outros, que é o único que a gente conhece. A gente não sabe como é estar no corpo de mais ninguém. A gente acha que é o normal, né? Isso.
Ali é o normal, né? A gente tende fora. até a procurar por isso Isso. quando a gente sai das relações, né? Isso, a nossa visão de mundo é essa, então a gente parte do princípio, né, que todo mundo deveria de ser assim. E então meu pai ele valorizava muito isso. Isso aí, minha filha fez as 10 tarefas do dia, ele me dava tarefas adultas às vezes também, mesmo eu sendo criança ou adolescente. Beleza. Tudo tem o ponto luz e o ponto sombra, né? Aqui não é de forma alguma. Eu sempre falo, na verdade, o plano de Deus ele é perfeito. Ele quer te preparar para algo. Então, tudo esse jogo ele é perfeito. Mas beleza, me trouxe esse padrão. A minha mãe, né? Ela deixava claro que quando eu era boazinha, querida, comportada, perfeitinha, não me sujava, não atrapalhava, não incomodava. Então, esse padrão muito prestativo, né? Também eu percebia, sou mais amada. Então, vou desenvolver isso e vou levar isso para minha vida, né? Na jornada da essência, que é uma jornada que eu ensino os terapeutas, a gente olha para todos os padrões ancestrais, tanto positivos quanto negativos. Nós temos os dois lados. A vida na Terra é isso, ela é essa dualidade, né? Esses polos onde a gente tem a sombra e a luz, e a gente tem que interagir muito bem com tudo. Não adianta querer fugir de uma parte ou de outra, porque, né, vai faltar alguma coisa. Aceitar que faz parte, né? Desenvolvi um padrão esquivo, que é fugir do conflito, porque cresci num ambiente de muito conflito, muitas brigas, muita discórdia e pouco diálogo. Com isso, como eu não sabia o que fazer com aquilo, aprendi a botar numa caixinha, esconder as emoções e fingir que nada está acontecendo para não ter que encarar os conflitos. Então, por muito tempo, eu tive sérias dificuldades de falar o que eu pensava, porque, né, vai dar um conflito. Então, ser muito submissa, a boazinha, a perfeita, e aí, né, enfim, isso vai levando para vários lugares. Então, o que acontece? Aí, parece que não é uma exigência, né? Eu me moldei ali com a vida e eu vou com esses padrões para lá, para a vida adulta, porque chega uma idade que, assim, eu sempre falo, casamento é para adulto, trabalhar é para adulto, ganhar dinheiro é para adulto, várias coisas é só para adulto, não é para criança. Só que assim, imagina que a gente encara essa vida adulta só com aqueles padrões lá que vieram aí de lá. Então, se a gente não para e observa que esse é o jogo da vida e decide, escolhe, que eu acho que isso nas nossas trocas eu vi que a gente tem muito como escolher olhar para si, escolher olhar para dentro, né? Escolher se conhecer, se cuidar, se amar. Então, se eu não escolher pegar essa criança no colo e falar, eu vou cuidar agora de todas as suas necessidades, de tudo aquilo que não foi atendido lá atrás, de todos esses padrões que tu não te orgulha mais, que eles não fazem mais sentido na tua vida, eles te pesam, eles não te trazem espontaneidade, né? Eles não te trazem leveza. Porque ser prestativa não me trazia leveza, ser uma hiperrealizadora não me trazia leveza, né? Ser uma pessoa esquiva não me trazia leveza. Eu uso essas linguagens, tá, gente? Mas dá para falar de diversas formas. E aí tu vai pra vida, só que aí tu começa a ver nas relações. Sempre a namorada perfeita. Não brigava. Quando eu deixei a raiva do masculino sair pra fora, socorro. Parecia tinha alguém ali dentro de mim, né? Mas na verdade, o que era esse alguém dentro de mim? Uma raiva nunca olhada, uma tristeza. E era difícil de sair, né? Porque pra sair tinha que se esforçar também, né? Exato. Pra fazer sair da gente tinha que se esforçar, mas quando saía. Exatamente. Tá, mas então o que é isso tudo? Por que eu não vou para a vida adulta já leve, apropriada de quem eu sou, do que eu quero, sabendo que o outro não existe, é eu que sou responsável pela minha vida, eu que preciso cuidar bem da filha dos meus pais, né? Que eu gosto muito de usar essa frase. E, cara, nós não tínhamos esse conhecimento. E aí sim eu vou buscar no outro. É uma coisa muito louca. E aí, às vezes, eu acho que o outro não vai me dar, e aí eu vou achar que eu vou me dar, que aí eu venho essa autocrítica exigente, só que assim, daí vira um inferno na Terra, né? Literalmente. Porque eu me lembro assim, pra mim tudo bem errar várias vezes, sabe? Eu acho que isso eu sempre tive uma flexibilidade um pouco maior, mas o saber que eu não tinha dado o meu melhor me feria de alguma forma. Mas por
que isso fere? Porque vem de lá. Onde é que tu aprendeu isso? Com quem que tu aprendeu isso? Lá no passado, da tua experiência de vida, né? Então, por isso, por exemplo, quando eu começo um processo terapêutico, eu sempre peço para a pessoa, independente, tem gente que já fez 20 anos de terapia, tem gente que é novo, nunca fez nada, mas eu sempre peço para a pessoa, agora tu vai trazer 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28, a idade que tu tiver, como é que essa história tá viva dentro de ti, né? E aí as pessoas trazem pontos onde a gente já tem uma análise de como ela se comporta na vida. É muito bonito, sabe? É muito leve, é muito claro, é muito incrível. Porque tu começa a perceber como ela se relaciona com essa história, naturalmente é como ela está se relacionando com a vida. E aí a postura exigente é que ou tu tá numa postura exigente, que é eu não aceitei tudo como foi e não dá para aceitar aqui, tá? Não tem como. Ou tu tá numa postura livre, né? Só que momento que tu acha que a gente chega nessa tal liberdade aí? Não cheguei ainda, tá? Tô indo. Eu também tô no caminho. Eu tô caminhando. Nos últimos 2 anos, então, foi como é que muita cerca pulada, muita cerca arrebentada. É um processo, né? É um eterno processo. E aí, onde que tá a grande chave do tesouro? Curtir esse processo. Apreciar o caminho, né? Aprecie, olhar para a sombra, olhar para esses padrões que tu julga. Eu sempre falo para as pessoas no Enneagrama, que é um estudo, né, da construção da personalidade e como a gente faz o nosso caminho de retorno para casa, ele traz os 9 pecados, né? Então, a avareza, a vaidade, o orgulho, o medo, enfim, a preguiça, traz ali. Todos nós temos isso em nós. Então, assim, uma das maiores chaves que eu digo para as pessoas é óbvio que nós somos potenciais com dons e talentos para ofertar para a humanidade, mas onde eles destravam de fato? Quando eu mergulho no orgulho em mim, na vaidade em mim, no medo em mim, no apego em mim, na preguiça. Sabe? É quando eu começo a humildemente reconhecer. Só que na postura exigente não tem como fazer isso, entendeu? A postura exigente ela não dá conta de fazer isso. Porque eu vaidosa. Porque daí a vaidade as pessoas já atrelam a imagem, né? Quando na verdade é o não aceitar estar errada, o não aceitar fracassar, o não aceitar, né, o erro, enfim, é outra coisa. O orgulho é não aceitar que eu não sei, que eu sou um humano, que tô aprendendo bem pequenininho assim, né, diante da grandeza da vida e que eu não sei quase nada, mas que eu posso aprender. Aprender nas relações, aprender nas conversas, aprender fazendo aquilo que eu tenho vontade de fazer. Nem uma criança, né? Que ela vai só ali aprendendo, não sabe direito, vai experimentando, vai... Enfim, então é por isso que eu falo assim, quando tu leva a luz para a sombra, ou seja, levar a luz para a crítica, levar a luz para o julgamento, levar a luz para a comparação, levar a luz para essa necessidade de ser amado, de ser aceito, olhar para tudo isso, liberta as pessoas. Uma coisa também que eu me deparei, pensando agora, se eu estava falando, eu também pensava muito assim, como é que as pessoas não veem isso ser tão básico, tão normal, sabe? Desde na época que eu atendia e tinha clínica, veterinária, toda, assim, tinha todos os aparatos, tinha uma coisa que eu falava na estética, que todos os esteticistas tinham que lidar com os pets da forma que gostariam que lidasse com os deles. Isso para mim é muito simples, muito básico, e eu tinha que ficar repetindo. Eu digo, como, gente? É tão simples. Né? Ah, porque tu é muito exigente. Eu sou exigente. Tu também é exigente com o teu, entende? Então, às vezes, eu me deparava que, às vezes, tipo assim, o fato de não entender como é que os outros não entendiam uma coisa tão normal. O tal de praxe. Mas o de praxe também o que é de praxe para ti? Em que limite que tu tá, né? E a questão do autoconhecimento requer coragem, porque tu olhar para dentro
É tu olhar para sabe-se lá o que tem ali dentro. Muito. Então tu precisa, e muitas pessoas não querem olhar. Então por isso que o autoconhecimento é bobagem, é isso, é aquilo, aquele outro, enfim, deixa para lá. Por quê? Porque isso vai requerer um olhar interno que nem todo mundo está preparado e nem todo mundo está querendo olhar, porque pode ser algo que não quer confrontar, né? Perfeito. Isso que tu trouxe é um ponto muito importante. Ai, ela é exigente. Então, cuidado, a gente não tá falando aqui disso, né? Porque uma coisa é eu julgar a outra pessoa exigente. Quando, na verdade, daí te ouvindo esse teu exemplo, achei muito bom, não, a verdade é humildade para perceber que eu posso ir sempre além, né? Que eu posso aprender todos os dias algo a mais. Que se agora eu cuido assim do pet, faço isso, eu faço, né? Enfim, mas que eu posso melhorar, que eu posso sim, né? Que eu acho que tem muito a ver com isso. Então, na verdade, quem está exigente é essa outra pessoa. Ela exige, não, ela é uma postura que não me critica, não me julga. Já aconteceu isso demais lá no passado. Eu não tolero mais. Não, ela tá presa só um corpo. Voltou? Voltou. Tá se condicionando. Aí cortou. É que nós temos vários condicionamentos, né? Então, por exemplo, ai, não gosto, assim não é certo, assim não, ela não pode, sabe? Então a gente vai criando muitas resistências nas trocas e nas relações. Por isso que, como dizia um grande professor meu, se cada um cuidasse de si, né, olhasse para si, nós não teríamos problemas na humanidade, assim. Mas Mas o desafio é justamente que a gente está aqui na Terra, né? A Terra é uma grande escola, a gente está aqui aprendendo e não, cada um faz as suas escolhas, cada um tem o seu livre-arbítrio, né? tá, na verdade, sobre isso. Porque assim, eu tenho muito a empatia dentro de mim. Para mim, eu acreditava, enfim, que resolveria os problemas do mundo. No momento que as pessoas, antes de fazer, pensassem, e se fosse comigo, que é o exemplo dos pets que eu dei antes, né? Ninguém me pedia, para mim era meio básico. Mas a questão da terra, né? Estado da terra, dualidade, enfim, e os desafios que nos apresentam. Foi em 2021, 2022, se eu não me engano, eu olhando o podcast, eu gosto desse modelo, e há uma psiquiatra, Ana Beatriz, não sei se tu já ouviu falar, Sim. mas ela falando de alguns assuntos, enfim, dentro disso, ela deu um exemplo relacionado à empatia. Ela disse o seguinte: a empatia, ou tu nasce com, ou você não tem. Você não é capaz de desenvolver empatia com o tempo. Ah, você nasceu sem empatia, você desenvolve. Isso não é possível. E naquele momento, porque eu tinha essa coisa com a empatia, naquele momento aquilo me frustrou, porque eu pensei, meu Deus, mas como assim que as pessoas não têm, tem pessoas que não têm empatia? Só que isso também, eu me parei a pensar que isso explicava muita coisa. Porque tinha situações que eu podia falar da forma A, B, C, até o Z, que não ia adiantar, porque não ia ser incorporado, né? Então, porque tem pessoas nesse segmento que elas até entendem no momento que está falando, explicando, eles entendem a linha de raciocínio, mas elas não incorporam. Em pouco tempo elas começam a fazer tudo de novo, porque aquilo ali não incorporou, ela só entendeu naquele momento. E ela conseguiu bancar por, sei lá, 2 semanas, que é a minha experiência. 2 semanas banca. Depois disso, ela começa a fazer porque está intrínseco nela. Então também tem isso, sabe? Que às vezes a gente pensa assim, porque isso levava isso para minha vida quando eu ia explicar para alguém alguma coisa, porque tudo para mim era voltado à empatia. E quando eu me deparei com isso, eu pensei, então hoje eu analiso, sabe? Quando eu vejo pessoas que, tipo, que eu vejo que não adianta, eu já não. Uhum, uhum. Sim. Nem adianta, então deixa assim, sabe? Deixa assim. Mas foi todo um trabalho, um processo, porque para mim era uma coisa de tipo assim, ponto. Pense nisso, tudo tá resolvido. E não é, né? Perfeito.
Tu sabe que até olhando o tempo aqui, me veio muito forte, assim, é algo que eu falo sempre, né, para todas as pessoas e pratico no meu dia a dia também. E quando eu digo pratico, é estar atenta, observando, né? Observando mesmo, ó, tive um ranço aqui com a minha mãe, sabe? Deixa eu pegar a parte que é minha e A parte que toca. e deixa a outra como o outro. Ah, tive um conflito aqui no trabalho, né? Esses tempos tive na minha casa, uma pessoa que simplesmente não apareceu mais lá para me ajudar. Aquilo me pegou de surpresa. Falei, gente, o que será que eu fiz, né? E me deu assim, me levou para um lugar que eu fiquei bem mal no primeiro momento. Depois respirei e falei, bom, vamos voltar, né? As pessoas são pessoas, erram, são humanas, né? E beleza, não vou. Teve a parte que é dela, a responsabilidade que é dela, que é romper uma relação ali de uma forma irresponsável, no meu ponto de vista. E eu também posso escolher como que eu vou lidar com isso. E aí, para mim, foi muito bom, porque eu falei, cara, agora eu vou prestar muito mais atenção na próxima pessoa, né? E exatamente isso. É isso, não tinha empatia ali, não tinha consciência. Tipo, era um outro jeito de pensar e viver a vida e tá tudo bem, sabe? Se para aquela pessoa tá feliz, tá tudo bem. E aí eu falei, não, eu vou pegar minha responsabilidade é que a próxima pessoa eu converse mais, eu entenda melhor, eu perceba bem o comportamento dela. E foi muito bonito o processo, assim, tanto que E foi um aprendizado, né? Nossa, tu aprendeu com aquilo. Uma pessoa incrível, assim, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, beleza. A postura mais infantilizada não é falar, não é julgar ou criticar quando a gente fala que tu tá. Eu e meu marido, a gente usa muito na nossa linguagem, só que não foi pra tua criancinha, né? Que tá. Aí, às vezes, a gente dá uma risada, ai, acho que eu fui. Então, é bonito essa linguagem mais clara, assim, né? Mas, para adultecer, ou seja, para viver esse processo de realmente ser pleno e leve na sua pele de adulto, ou seja, vai continuar tendo desafio, vai continuar tendo altos e baixos, é ilusão achar que a vida fica perfeita em algum momento, né? Os exigentes acham que fica, entendeu? Em algum momento. E que em algum momento a gente pode salvar o mundo, a gente pode se. E quem nunca? Eu já acessei isso. Eu vou salvar o mundo. O mundo pode ser só feliz. O mundo pode ser só. Cara, né? Então, assim, é um pouco. É infantil, percebe? É uma fantasia, né? Que na verdade é o que? Tem partes que eu ignoro, tem coisas que eu não quero ver. Então, a melhor forma, assim, se a gente cuidar da gente e caminhar por essa vida, não alimentando essa postura exigente, que daí, de novo, lembrando, comparação, julgamento, não aceitação das coisas como elas são, dificuldade de enfrentar os desafios da vida, né? Porque por achar. Daí quando vem um desafio, então fui eu errado, então sou eu errado, que é o que eu senti quando essa pessoa, né? Me lá, então, no primeiro momento foi me culpar. Eu devo ter falado alguma coisa, não é possível. Porque pessoa que rompe uma relação do dia pra noite, assim, né? Sem se comunicar. Depois eu entendi que não, que era isso, uma falta de empatia, de sensibilidade, de perceber que o processo pode ser um pouco mais afetivo, né? Pode ser um pouco mais jeitoso. Então, é autorresponsabilidade. Eu tenho que começar a perceber que tudo que acontece na minha vida, uma parte sempre é minha. E as outras são das pessoas que estão envolvidas ali. Então, se eu pego a minha, cara, eu avanço tanto na vida já. Já avanço demais, assim. É que aquela coisa, né? A gente acha... Hoje já tá... Hoje eu sou outra. Mas muitas circunstâncias também acham assim. Aconteceu uma coisa, gente, o que eu fiz? O que eu fiz? Gente, o mundo não gira ao nosso redor. Não é tudo a gente. Calma. Cada um tem o seu... Porque a situação, até quando tem duas pessoas ou mais, cada um tem parcela de aprendizado naquela situação, né? Então, é aprendizado teu e aprendizado dela. Não é só um lado ou só um outro. Sempre tem os seus porquês. Mas também, assim, é natural a gente cair, né, em uma emoção, sabe? Também, a gente, vamos naturalizar as emoções, sabe? Que momento que as pessoas começaram a julgar os estados emocionais, raiva, medo, tristeza, alegria, é básico. A gente sente desde que nasceu, desde a barriga, desde o feto, sabe? Então, assim, vamos sentir, só que a gente pode aprender a se responsabilizar. Fiquei com medo? Deixa eu cuidar desse meu medo, então. Talvez esse meu medo tá me dizendo que eu tenho que conversar com mais pessoas, que eu tenho que, né, abrir e assumir minhas dificuldades, porque o medo é porque eu não confio plenamente ali, né, naquilo que eu tô disposta a fazer. Mas qual é o problema de abrir o coração e falar? Uma tristeza, as pessoas acham, ai, mimimi. Gente, tem
coisas que nos deixam triste, né? Esse corte repentino que uma pessoa que trabalhava na minha casa há alguns anos fez me deixou triste, porque eu de verdade não imaginava, mas beleza, pego a tristeza no colo, dou pra ela o que ela precisa ali, cuido dela, e depois volto pra mim, né? Pra firmeza ali da autorresponsabilidade. O que eu vou fazer com isso agora? E até, não por acaso, aquele filme de Divertidamente, que o primeiro é antigo, né? Tem um bom tempo e não estava tão em alta, e ele voltou em alta agora, foi algo assim. Mas que então, eu noto na minha filha, que está sendo muito de contribuição ela entender isso. E às vezes acontecem situações que ela fala, ih, mãe, eu acho que a ansiedade entrou aqui no comando. Que amor. Nós olhando a primeira vez o filme, eu disse assim, minha filha, pelo amor de Deus, tu tá vendo essa dor de ansiedade. Tu não vai me deixar ela entrar assim na adolescência com esse fogo todo, pelo amor de Deus, né? Tá vendo? Mas o que eu quero te dizer é que às vezes assim, ela olhava e ela via assim, ih, mãe, eu acho que agora a tristeza entrou aqui no comando. O que eu posso fazer? Tira ela do comando pra mim, mãe, sabe? Mas ela ter essa autopercepção, isso tem ajudado, eu acredito que tem ajudado muito essas crianças, Sim. A Ansiedade fez o maior sucesso, né, no Divertidamente 2, porque trouxe essa clareza para as crianças, para os jovens compreenderem um pouco melhor essa emoção. E assim, se a gente for olhar nas redes sociais hoje, o que tem gente trabalhando, né, com auxílio à ansiedade, porque de fato é o mal do século, assim, que é essa coisa da pressa, de querer tudo rápido, tem uma exigência por trás, percebe? É o amanhã. Sempre pensando no amanhã, mas o amanhã que não vem, né? Eu vejo meus filhos também, não querem esperar nada, não querem, sabe? Não tem paciência, tudo para ontem, um aceleramento ali, né, de coisas. Beleza, esse é um grande desafio que nós vamos nos relacionar nesse momento de vida aí que a gente está vivendo. A gente vai se relacionar muito com isso. Mas ao mesmo tempo vai dizer, não, fica ansioso, né? Não vai adiantar. Vem, né? Só vem. A pessoa vai precisar de alguma forma perceber o que deixa ela ansiosa, né? O que gatilha ali nela. Só que, claro, quando estão criança e adolescente é mais difícil, né? Deles terem esse interesse e essa compreensão. Mas a gente, como pais, pode dizer, faz parte, né? Em algum momento tu vai começando a entender um pouco melhor isso. Aliás, quem aqui não é ansioso, eu volto e me apego minha ansiedade no flagra também. Sim, mas né? A gente conseguir perceber que é ela também, né? É. Não necessariamente que tu vai conseguir perceber que é ela. Às vezes, assim, eu trabalho com propósito, assim, o meu foco é trazer essa consciência de essência, de propósito, né? Gente, no caminho, e o que eu aprendi nesse caminho? Tu planta, mas tu não sabe quando tu vai colher. Sim. Né? Então, assim, tu intenciona, mas e o que mais contribui para que a gente viva de fato, né? Aquilo que a gente tem para ofertar, aquilo que a gente tem para viver nas áreas da vida. E às vezes a gente quer muito que uma coisa frutifique no trabalho e às vezes não é a área do trabalho que está precisando de atenção. Às vezes eu tenho que resolver uma questão lá no meu relacionamento. Às vezes eu tenho que ir lá e tratar de cuidar da minha saúde. E eu tô só focando numa área que às vezes flui melhor para mim e deixando outras negligenciadas, né? E aí começa a vir uma ansiedade. Mas por que no trabalho não tá dando certo esse projeto? Às vezes não, quase sempre. É porque tem uma outra tarefa aí para ser feita. E às vezes o projeto é o escapismo também, né? Não pensar no outro. Só como vai me dar muito trabalho e vai ser difícil, né? Eu prefiro focar onde eu sempre foquei mais, onde sempre fluiu mais. Para mim, eu tô dando um exemplo meu. Né? O trabalho sempre foi uma área que eu foquei com muita naturalidade. E negligenciei outras partes, mas em algum momento, né? Então eu fui aprendendo, cara, tem que ter muita paciência e realmente esse estado de presença, de perceber. Mas sem humildade a gente não consegue perceber e falar, nossa, realmente eu tenho que baixar a bola aqui e dar mais atenção para minhas finanças, que eu nunca cuidei. Sim. Essa questão de workaholic, né? Eu sempre tinha reclamação, todo mundo, os meus relacionamentos falavam que eu era muito workaholic. Gente, mas eu só fazia o normal, eu não me percebia assim, entende? Sim, então, é um indicador que a gente fala, é um padrão normal. Exatamente, então aquilo ali, tipo, trabalhar um monte de coisa. Exatamente. E outra coisa que eu queria dar um exemplo é essa semana, falando com uma cliente que eu queria plantar um chazinho. Consegui a muda do chá, do jeito que era pra ser, papapá. Falei pra ela, plantei assim, assim, assado, com não sei o quê, papapá. Mas ela assim, doutora, né? Mas doutora, você plantou na época, agora na época
na época boa pra plantar. Tu entende o que eu quero dizer? É que a gente pode fazer tudo certinho, mas não é agora isso que tem que fazer. Ou não é na época certa, talvez tem que fazer outras coisas antes, esperar um pouquinho mais, enfim. O que eu quero te dizer é que às vezes tem essas questões, às vezes as coisas não desenrolam como elas deveriam desenrolar. Exato. Deveriam, porque ainda não é o momento de desenrolar, né? E isso, pra mim, traduz a ansiedade, né? Eu queria que fosse agora. Uhum. Mas agora, talvez, não tô dizendo o caso do que tu ter plantado, entende? Mas a vida, Mas é um né? exemplo, né? É tipo, cara, mas agora não era o momento de focar nisso. Só que às vezes a ansiedade, ela acaba fazendo com que eu não consiga enxergar, porque eu foco tanto ali, né, no que eu quero, onde eu quero chegar e no resultado e não sei o quê. Então, não vai acontecer. Não vai dar certo. E aí eu vou achar que tem uma coisa errada comigo, eu vou achar que faltou alguma coisa, né? Eu vou achar que eu não sou boa o suficiente, que eu não mereço. Aí começa, né, aquele sistema agir de novo dentro de mim. E na verdade não é isso, né? Não é exatamente isso. A prática, nosso dia a dia, em qualquer detalhe, né? Tanto uma coisa micro, quanto uma coisa macro. Uma coisa micro, uma planta. Exato. Né? Até uma coisa maior, independente do que seja. Tudo são treinamentos, tudo são práticas, né? Então hoje, por assim, queria muito, mas tu tá, que época é melhor? Tá, eu tentei de novo. Então tudo bem? Eu vou fazer o quê? Né? Dar risada da experiência e com certeza tu vai levar alguma coisa pra tua vida, né? Toda a vida. Então... E tu levar de uma planta, tu levar pra algo maior, né? Tu vê o exemplo da planta, mas uma coisa que é o nosso dia a dia. Então a gente tentar pensar em todos os segmentos da vida, o que a gente pode aprender e usar em qualquer situação, né? Eu falo assim, eu hoje moro na natureza, né? Imersa na natureza. E assim, é incrível o que a gente pode aprender imersa na natureza. É uma coisa muito maravilhosa, assim. É realmente mágico porque tu vai interagindo e vai percebendo uma série de coisas, né? Isso também é um grande antídoto para ansiedade, para depressão. É começar a perceber que será que tu não tá muito envolvida na era moderna, nessa correria do dia a dia, né? Que a era moderna, a Matrix que a gente usa, né? Que é aquela corrida dos ratos, tá sempre correndo, né? Tendo orgulho de dizer que a tua agenda é cheia de coisas e bababá. Ela, de fato, ela vai te levar por uma postura exigente, sem tu nem perceber, não é por mal. Né? Porque tu começa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que, né? E começa aquela correria, aquela coisa e... Um círculo vicioso, né? Não tem fim. E uma coisa leva a outra coisa leva e vai. Exato! E antes da live eu fiz um silêncio aqui, né? Que eu adoro. Assim, essa coisa... E pra mim o meu silêncio conecta. Fecho os olhos e eu conecto com o meu coração e falo, bom, o que você quer de mim para essa live, né? E aí foi engraçado que veio muito forte, assim, que falar, né, da raiz da exigência é algo bem profundo mesmo, que a gente poderia ficar horas aqui falando, assim, né? E trazer vários exemplos reais de trabalho, na família, gente, na família, nos relacionamentos, né? Nós poderíamos falar sobre vários aspectos. A gente pode fazer parte 2, parte 3, parte 4, a gente pode fazer. Isso, pode ter várias partes, né? Vamos falar só nos relacionamentos. Aliás, eu divido a jornada da essência em áreas, né? Porque a vida é uma coisa única. Mas quando a gente olha para ela em fragmentos através das áreas da vida, a gente vai ganhando um pouco mais de clareza e paz até, né? Porque como fica tudo enroscado, a gente separa, né? Desenrosca e vai olhando e costuma ser bem revelador, assim, porque a pessoa percebe o que ela tá negligenciando, onde ela tá exagerando, né? Ela consegue perceber, porque, querendo ou não, todo mundo quer esse equilíbrio. Óbvio que não é um equilíbrio linear, mas é aquela coisa da gente dançar bem, né, com as áreas da vida, para que a vida como um todo vire, fique harmônica, fique bonita, fique leve. Isso só a responsabilidade vai fazer. Ou seja, deixa eu pegar a minha vida nas mãos e cuidar dela, né? E cuidar de cada área, e cuidar de quem eu sou, daquilo que eu gosto, daquilo que me faz feliz. Então me veio isso. Tu precisa falar disso, mas responsabilidade sem compaixão, esquece. E aí, esse é o grande antídoto da exigência. Até não quer se comparar, não quer criticar, não quer julgar, não quer, né? Ou seja, que tu percebe que isso de alguma forma não te faz bem, óbvio que não é do dia pra noite que a gente sai disso, né? Mas
beleza, começa a cuidar das tuas necessidades, daquilo que tu precisa. Deu Mas pratica a autocompaixão, que daí é o que tu falou, empático. Eu acredito que realmente a empatia é uma virtude bem desafiadora. Eu vou primeiro ter que desenvolver ela comigo, porque não tem como eu dar para o outro que eu não dou para mim, né? Sim. Agora, a compaixão, eu sinto que ela pode... Mayra, vai acabar essa live, vai cortar. Eu queria te agradecer, tá? Foi muito boa essa conversa. A gente vai ter que fazer 2, pelo amor de Deus, que eu tô com muita pergunta que fazer. Já tá fechando uma hora, você que corta. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve conosco. Se quer falar umas últimas palavras, se ainda tiver tempo. Muito obrigada, de coração. Foi muito proveitoso, foi muito enriquecedor. Ai, gratidão de verdade. Quem me conhece sabe, né? Eu vi que tinha uma galerinha aí eu sou tagarela. E é isso, é transbordar, né? Que a gente não tenha medo de transbordar tudo que a gente é sem se preocupar com o conteúdo. Eu acho que isso... Conteúdo, quando eu digo, é o conteúdo interno, né? Aquilo que vem de dentro. Às vezes o conteúdo não vai ser tão bonito, né? Às vezes ele vai ser lindo, incrível, maravilhoso. E o que importa é que é assim que nós somos anjos uns dos outros, né? É assim que nós vamos ir contribuindo com a vida de verdade. Né? Então, e a gente passa a levar mais responsabilidade e compaixão, porque responsabilidade sozinha fica uma rigidez. Sim, e se a gente conseguir ver a vida nos vários aspectos mais leve, a gente consegue, da melhor forma, apreciar o caminho, olhar as coisas boas, apreciar os pequenos momentos, porque quando a gente começa a se soltar, a gente começa a olhar para fora. Então, isso também Exatamente. Então, muito obrigada, né? Muito obrigada pela oportunidade aí de estar aqui contigo nesse teu podcast. Muito sucesso aí para ti, para tua caminhada aí com esse podcast. Eu acho que é importante, né? A gente está numa era de comunicar mesmo. Então, parabéns aí por esse propósito, né? Por esse projeto mesmo que tu traz aí tão lindamente. Eu nem gosto de conversar, né? E a Marisa, eu adorei, assim, foi muito legal. E dificilmente eu entro, mas naquele momento alguma coisa me levou, então acho que é exatamente isso, assim, né? E daquilo ali surgiu essa live de hoje, né? Porque eu não sei por quê, não sei por que eu olhei e, tipo, tem algo aqui, eu não sei o que é, mas se desenrolou, meu bem. Muito obrigada. Foi teu coração, né? A gente faz mais, hein? Porque eu adorei, foi muito bom. Muito obrigada, que bom. Eu adorei estar aqui contigo. Muito obrigada mesmo. Eu também sei que eu tive que, aproveitando que está rodando ainda, aprender também a deixar fluir e falar, porque as duas são da tagarela, né? Mas como eu soltei entrevistante, gente, calma, deixa eu terminar a linha de raciocínio, daí eu vou. Eu tô só aqui, né? Não, mas tipo assim, calma, deixa eu terminar a linha de raciocínio, depois eu vou, tudo bem. Porque senão eu vou atropelando e eu tenho ideia. Então acaba sendo um exercício também de a gente permitir que a gente consiga absorver o que tem tão de bom aí para ser compartilhado. Meu bem, muito obrigada. Obrigada a quem esteve conosco hoje e uma ótima noite para nós. Um beijo. Beijo.